Se tem uma coisa que eu aprendi quando eu saí de um bairro pobre, com minha mãe trabalhando de faxina e hoje convivendo com ricos, né? Eu estou aqui num condomínio de luxo, aqui de Belo Horizonte, dos melhores condomínios que tem aqui, com casas aqui começam em 5, 7 milhões de reais. Um lote aqui não é menos do que 1,5 milhão de reais, 2 milhões. E, cara, depois de conviver com os dois polos, né? Tanto o polo abundante, tanto o polo abundante quanto o polo escasso, eu tenho plena convicção das principais coisas que separam esses dois mundos, tá? E é um segredo, cara, que às vezes você não leva em consideração por achar que é coisa de coach, por achar que é coisa de maluco, por achar que é coisa de mandinga, essas outras coisas assim. Mas, vamos lá. Galera, qual que é o segredo na minha visão? Existe algo que algumas pessoas chamam de frequência, de energia, de Deus, de eu não sei o que. Pra mim tá tudo interligado, tá? Pra mim é meio que um pouco de tudo a mesma coisa, né? Tudo deriva de uma coisa só. Mas em todos os grandes momentos de salto que eu tive na minha vida, outros também podem chamar isso de física quântica, né? Mas em todos os momentos de salto que eu tive na minha vida, onde eu estava, sei lá, fazendo 1 e eu comecei a fazer 10, de 10 para 100, né? Não estou falando de uma pequena mudança, estou falando de grandes saltos mesmo de abundância. Tiveram alguns sinais, né? O primeiro sinal que isso estava prestes a acontecer e que de fato aconteceu, eu senti um desconforto muito grande. Parecia que eu estava sendo testado o tempo todo, parecia que eu estava colocando muito esforço e esse esforço ele era um esforço muito grande, mas ao mesmo tempo não desgastante, né? Eu estava apenas na intuição de querer fazer acontecer e mais e mais e mais. Eu não via as horas passando trabalhando, eu só queria fazer acontecer. A vontade era muito grande, mesmo que a quantidade de trabalho fosse grande, eu não encarava aquilo como se fosse algo ruim, como se fosse, nossa, vou ter que hoje trabalhar 10, 12, 15 horas por dia. Na real, eu encarava isso como um privilégio, né? Eu gosto sempre de falar que a pressão é um privilégio, então esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é que eu senti uma paz no meu coração e uma certeza muito grande de que as coisas estavam começando a fluir na minha vida. Então, desde criança, cara, eu sempre tive um sentimento, aí eu não sei se algum psicólogo pode falar isso, mas sei lá, cara, eu sempre tive um sentimento que eu ia ficar rico, entendeu? Eu não sabia como, eu não sabia onde, eu não sabia com quem. Hoje em dia eu tenho clareza um pouco dessas coisas, mas porra, eu vim do nada, né? Não tinha perspectiva clara de que tudo isso poderia acontecer na minha vida, mas eu tinha uma certeza lá no fundo do meu coração que eu ia ficar rico, cara. E todas as vezes que eu sinto essa paz dentro de mim, que eu não coloco pressão errada, as coisas começam a fluir. As portas se abrem, as vendas começam a vir muito mais, eu começo a ter ideias muito melhores, eu começo a me conectar com gente muito mais foda, eu começo a ter mais disposição, a ter mais energia, porque existem dois tipos de pressão, né, na vida. Tem aquela pressão negativa que trava a riqueza. A riqueza não gosta de pressão, uma pressão sufocante, né? Aquela pressão de nossa, cara. E tem a pressão de motivação. A pressão de motivação é muito diferente da pressão sufocante, porque a pressão sufocante você não consegue nem sair daquele labirinto de poucas ideias, você não consegue sair daquele labirinto de estagnação, de procrastinação, e fica naquilo repetidamente, né? Você acaba reclamando muito, uma frequência muito negativa, né? A depressão, como eu falei no começo do vídeo, é algo muito mais relacionado ao esforço, né? E você fica feliz com isso. Porque se você odeia muito o que você faz, pô, dificilmente, cara, você vai conseguir ter os melhores resultados naquilo. Dificilmente você vai chegar e fazer algo grandioso. Então, isso acaba tendo uma certa correlação, né? Outra coisa que eu percebo também, anota isso, tá? Anota isso. Nessas pessoas que têm muito sucesso, né? Que eu percebo muito em mim também, é que, cara, a gente acredita que o negócio vai dar certo.
E aí é uma fé. E aí você pode falar isso que isso é Deus, você pode falar que isso é frequência, que é física quântica, mas é uma fé, cara, que simplesmente as coisas vão dar certo, que elas vão dar certo, que simplesmente você até toma riscos que na hora você nem entende como você vai fazer aquilo. Por exemplo, eu saí da escola antes de eu ter resultado com o mercado digital. Na minha cabeça na época, se eu saísse da escola, o risco era depois eu não conseguir um emprego tão fácil, porque eu não tinha nenhum ensino fundamental. Eu nunca pisei no ensino fundamental. Ensino fundamental não, ensino médio. Nunca pisei no ensino médio, nunca. Meu último ano letivo foi o 9º ano. E cara, na minha época não tinha a quantidade de jovens que tem hoje em dia mostrando resultado na internet, que conseguiram conquistar a abundância. Era eu e eu, cara. Eu tive que tomar decisões muito ousadas e que não tinham muita lógica. Então é uma fé que daria certo tão grande, e eu tinha, novamente, paz no meu coração para tomar essa decisão, que hoje eu olho e falo assim, caralho, mesmo com tudo dando errado, mesmo com todos desacreditando, mesmo com tudo desmoronando, eu via beleza no caos, eu tinha fé no futuro e eu fazia acontecer não com o âmbito de, nossa, eu estou cansado, eu vou ter que trabalhar mais um dia, mas no âmbito de, cara, glória a Deus porque eu estou trabalhando na construção do meu futuro. Mesmo com tudo fodido, todo quebrado, com PC ruim, com mãe com lesão no ombro porque estava trabalhando demais, segunda, sexta e sábado como faxineira. E eu olhava para aquilo de uma maneira muito leve. E eu guardo muito isso dentro de mim, né? Não é à toa que eu tenho um quadro aqui dentro do meu escritório que simboliza esse momento da minha vida, né? Que é um quadro onde está um menininho aqui de bicicleta, né? Eu andava muito de bicicleta quando eu era criança, adolescente, e aqui ele tá olhando para uma Ferrari, né? Pô, esse quadro é animal, cara, esse quadro é animal. E ele simboliza isso para mim, né? Esse desejo, essa fé que vai dar certo as coisas de uma maneira muito fluida, de uma maneira muito natural. Então, cara, se já é seu, eu tenho esse mantra, eu até falo com os alunos da BQuest, tem uma aula só disso, que eu falo, cara, se as coisas já são suas, se você realmente acredita que você vai ficar rico, é só você ir buscar, é só você ir pegar. Já é seu, você não precisa mais ficar desesperado, né? Já é seu, a abundância já é sua, você já tem um carro dos seus sonhos, você já tem a casa dos seus sonhos. Isso é fé, cara, isso é física quântica, né? Eu aplico isso até hoje na minha vida, tive alguns bons mentores que eu aprendi bons conselhos. Então, se eu pudesse falar para vocês aqui, primeiro deles é o Bob Proctor. Cara, se você nunca assistiu um vídeo do Bob Proctor, você está perdendo muito conhecimento bom. Infelizmente, hoje ele não está mais entre nós. Quando eu comecei a acompanhar os conteúdos dele, ele ainda era vivo, né? Mas, porra, Bob Proctor é muito bom e ele ensina de uma maneira muito clara e simples conceitos que são complexos dentro da física quântica, né? E aí eu faço um paralelo aqui porque, cara, igual eu falei, eu não sei como você chama isso, mas para mim tudo é interligado. Eu acredito que a física quântica também é Deus, né? É uma das maneiras da gente conseguir tentar explicar o que é Deus, né? De uma maneira muito longe ainda, porque, porra, pouco se sabe sobre a física quântica ainda, né? Outro grande mentor também, uma pessoa sensacional e é brasileiro, ainda é vivo, é o Hélio Couto. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre esse tipo de assunto, cara, são duas pessoas essenciais. Eles mostram de maneira muito clara e simples sobre esses assuntos, né, de física quântica, de fé, de frequência, e como você pode manifestar isso dentro do mundo material, né, dentro do financeiro, da saúde, da sua vida pessoal, relacionamento, porque acaba que uma coisa está interligada, né? É muito difícil você conseguir conquistar algo sendo que você antes não materializou dentro da sua cabeça, sem antes que você tenha pensado, sem antes que você tenha imaginado, sem antes que você tenha vibrado.
sem antes que você tenha se tornado, né? Então primeiro você se torna para depois você conquistar. Tem um delay aqui, e é nesse delay que as pessoas se perdem, né? O cara, porra, ele já tá na mentalidade correta, ele já tá ali fazendo acontecer, mas tem um delay. Então você já tem a cabeça de milionário, você já tem a cabeça de rico, né? Quando eu falo pobre, muitas das vezes nos meus vídeos, eu não falo me referindo ao financeiro, eu falo me referindo à cabeça da pessoa. Porque lá atrás, quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a empreender e minha mãe trabalhava como faxina, cara, eu tinha uma cabeça rica sendo pobre. Então são coisas diferentes, porque tem um delay, tem um atraso entre o que você está pensando hoje, o que você está vibrando hoje, pelo que você vai receber lá na frente. Então isso na minha visão, aí as pessoas chamam de processo, e é o processo de fato, né? E isso na minha visão é uma das maiores sacadas que você pode ter na hora de enriquecer. Porque se você entende isso, cara, você fica mais calmo, entende? E você não coloca aquela pressão negativa que eu comentei com você. Você coloca a pressão positiva de, cara, eu sei que as coisas vão dar certo, eu nem me preocupo mais com isso, porque isso vai acontecer de uma hora, de qualquer jeito. Uma hora ou outra eu vou ficar rico, uma hora ou outra eu vou fazer acontecer, uma hora ou outra eu vou dar uma casa, um carro para os meus pais, eu vou tirar eles do trabalho. Então, você entender que tudo isso faz parte de um processo que você está passando, te deixa muito mais calmo para que você consiga aproveitar a jornada e ter certeza que você vai de fato chegar lá, né? Então, cara, sinta aí uma paz no seu coração por estar nesse processo, aproveite. Lembre que pressão é privilégio. Quanto mais pressão a gente tem, maior pressão positiva, né? Maior o resultado, maior é o crescimento em um curto espaço de tempo. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. Meu Instagram é @Iagor, também me siga por lá. É isso, tamo junto. Valeu.